Vamos dar início ao nosso culto. Dias bons já vivi, nos quais senti a vida me brilha. Dias maus já vivi, nos quais provei do incerto e do pesar. Sim, eu aprendi a sobreviver no riso ou na dor. De joelhos, sim, de joelhos, sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isto é real, há poder quando estou de joelhos. Posso estar muito só na multidão, seja onde for, quando eu sei que preciso falar com Deus. Ele é Emmanuel. Se os olhos fechar, só haverá a sua luz. De joelhos, sim, de joelhos, sim. Lá estou diante do amor que muda o meu ser. Sei que isto é real, há poder quando brilha o sol, quando a noite quando estou de joelhos, de joelhos, sim, de joelhos, sim. Lá estou diante do amor que muda o meu ser. Sei que isto é real, há poder quando estou, quando estou quando estou de joelhos, de joelhos. Boa noite, amada igreja. Graça e paz a todos. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé para juntos nós fazermos a leitura inicial dessa nossa celebração, desse período de louvor ao nosso Deus. O texto que iremos ler está lá em Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 27.
Mateus 7, 24 ao 27. Que vai dizer assim, eu acho que não será projetado, mas todos com a sua Bíblia aí, manda bala, dá uma folheada. E diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor fez. Obrigado pelo privilégio de estar reunido nessa noite com os meus irmãos para bendizer o teu nome, para se alegrar no Senhor, para chorar se for necessário. Obrigado por cada um que está aqui, Pai, por todo aquele que está a caminho, por todo aquele que está assistindo online esse culto de louvor ao Senhor, essa celebração. Abençoa todas essas vidas, Pai, de forma tal. E ser conosco nesse período de culto, onde eu creio que o Senhor há de falar aos nossos corações, onde eu creio que o Senhor há de quebrantar os nossos corações. E que o teu nome seja glorificado, Pai, com finalidade de tudo isso, para a honra e louvor do seu nome, Pai, possam ser as nossas vidas. Que esse texto, desde já lido de início, fale aos nossos corações, assim como as canções, assim como a reflexão dessa noite. E todo esse período possa ser um tempo agradável, de muita comunhão e de muito ouvir a tua voz. É o que eu te suplico nessa noite, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Essa primeira canção que nós vamos cantar vai falar que as nossas forças elas vão se renovar se esperarmos e confiarmos no Senhor. Você percebe que é uma canção com condição. À medida que nós conhecemos o Senhor, nós o amamos. A gente conhece alguma pessoa, na verdade é assim. A gente não conhece aquela pessoa, a gente não necessariamente de início nós não confiamos. Mas à medida que nós conhecemos, passamos tempo com aquela pessoa, vai brotando essa confiança, essa segurança no outro. E é assim na vida cristã. À medida que nós buscamos conhecer o nosso Deus, e já o conhecemos, é claro, nosso coração precisa descansar, precisa confiar. Se ele não faz isso, algo de errado não está certo, como se diz popularmente. Por isso eu quero te convidar a cantar alegremente a respeito dessa verdade e a vivê-la de fato. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com suas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Aplauda Ele.
nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com suas asas. Oh, oh, Tu és a força que traz a esperança. Cante assim. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com suas asas. Oh, oh, louvado seja o teu nome, Pai. É por isso que confiamos. É por isso que descansamos. Cante assim. Deus tem sempre o melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra nós. Deus tem sempre o melhor pra nós. A sua vontade perfeita e agradável é. E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é. Tão bom, em todo tempo Deus é bom. Ele é bom. Mais uma vez, vamos cantando, vamos cantar. Deus tem sempre o melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra nós. Deus tem sempre o melhor
esquecer. Preciso perceber, o Deus que não mente está comigo. Mesmo se eu chorar, minha alma cantará. O Deus que não falha é meu amigo. Não posso me esquecer, preciso perceber, o Deus que não mente está comigo. Mesmo se eu chorar, minha alma cantará. O Deus que não falha é meu amigo. Não posso me esquecer, preciso perceber, o Deus que não mente está comigo. Mesmo se eu chorar, minha alma cantará. O Deus que não falha é meu amigo. Tão bom, em todo tempo Deus é bom. Sempre melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra nós. Deus tem sempre o melhor pra nós. Queremos te louvar, Pai. Queremos te bendizer, porque entendemos, Pai, a tua palavra é bem clara que o Senhor tem sempre o melhor para nós, independente de qualquer circunstância. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, Pai. E é nisso que diariamente precisamos crer, e é esse um dos desafios diários que nós também temos, de independente do que está acontecendo ao nosso redor, nós entendermos que tudo que acontece contribui para que sejamos mais parecidos contigo, sejamos mais parecidos com o teu Filho, em amor, em perdão, enfim. O Senhor quer nos fazer mais parecidos contigo, Pai. Por isso nos ajude a descansar, a confiar, a diariamente nos entregarmos a esse propósito para o qual o Senhor nos fez. É a nossa súplica, Pai, nessa noite, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Desde já, eu quero te convidar a sentar. Essa próxima canção será uma canção mais para a sua reflexão. E desde já, você, meu irmão, minha irmã, que está com o seu dízimo e sua oferta, pode trazê-lo, pode fazê-lo nesse exato momento com gratidão ao Senhor de todo o coração. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que avançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de
recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, e se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, Tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Eu te louvo por conta e por causa do teu amor, Pai. Por como fomos alcançados de tal maneira que nem mesmo conseguimos descrever tua bondade, amor e graça. Então te louvo, Pai, porque logo eu, obrigado, Pai. Obrigado por teu amor ter nos alcançado. Desde já eu te louvo, te agradeço pelos recursos que o Senhor tem dado à tua igreja. Obrigado porque sabemos muito bem que não é o nosso esforço braçal que consegue para nós o que conseguimos ou o que temos, mas é tudo dádiva tua, Pai. E como dádiva tua nós queremos te agradecer e suplicar sabedoria para toda a administração da igreja, para que tudo seja feito para a honra e louvor do teu santo nome. É o que eu te suplico nessa noite, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pode vir.
Temos agora o nosso momento de apresentação dos visitantes. Não sei se tem alguém de primeira vez nessa fileira, não tem, mas temos ali André, Jéssica e família, né, que há pouco tempo estavam aqui conosco, mudaram para Barueri, vieram nos visitar. Sejam bem-vindos mais uma vez, Dedé, Jéssica, Malu, Alice, também a Fátima? Não. Josefa também, mais uma vez conosco. Aqui nessa fileira também ninguém de primeira vez. E ali também não. Então não temos assim. Mas, para não perder o momento, né, uns aos outros, sejamos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O pastor Alberto está em viagem missionária com a irmã Derby e mais alguns irmãos da igreja. Depois ele emenda aí 15 dias de férias, então esse domingo ele não estará. Não está, né? Domingo que vem também não. Hoje nós teremos aqui o irmão Robson com a palavra. Domingo que vem, se Deus permitir, serei eu. E no outro domingo, o irmão Valdenor. Estejam orando também por esses irmãos e pelo pastor Alberto e toda a equipe missionária lá em viagem no Amazonas. E agora o culto infantil. Hoje, debutando... Elisângela, né? Vai estar com as crianças. A irmã Divânia não está bem de saúde, então ela não pôde vir por precaução, né? E a irmã Elisângela estará aí com as crianças. Se alguma irmã quiser subir para ajudar, ela agradece. Olha, a Alice e a Manu, matando saudade, né, Malu? Vamos orar? Pai, te agradecemos o dia, tudo que o Senhor ministrou nas nossas vidas até aqui. Nesse culto também, nessa noite ao Senhor, Pai. E nesse momento queremos colocar nas Tuas mãos a vida desses pequeninos, para que o Senhor esteja ministrando nos seus corações, Pai. Tudo aquilo ali que a irmã estará colocando para eles, os cânticos, as mensagens, as brincadeiras, enfim, mas que seja tudo de uma forma que eles possam compreender a Tua palavra e serem grandemente usados pelo Senhor, Pai. Assim nós te agradecemos e oramos por tudo isso, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Agora chegou a Maia também. E agora a reflexão do irmão Robson, que o Senhor esteja usando o irmão grandemente. Fique à vontade, querido. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Amém. Agradecer o pastor Antônio Alberto, né, pela oportunidade, irmão Ronaldo também, pela confiança de estar essa noite aqui meditando com os amados, trazendo a palavra do Senhor. Como eu sempre falo, quem está aqui na frente também aprende muito com os irmãos. É uma troca de informações que com certeza Deus abençoa a vida dos amados e a minha também, grandemente, aprendendo com todos aqui a refletirmos na palavra do Senhor. Confesso que é a primeira vez que estou aqui à noite, né, num domingo, para a gente que já tinha falado isso uma vez, que quando a gente vai pregar na igreja do nosso professor de seminário, geralmente a gente fica mais nervoso, né? A gente fica um pouquinho mais apreensivo, mas acho que o irmão Ronaldo, eu tinha visto ele comprar 2 litros de suco de maracujá. Eu creio que seja para isso, né? Para quando terminar aqui o culto, qualquer coisa já tem esse pequeno suporte. Mas a gente fica feliz, porque é uma maravilha poder compartilhar, aprender, falar da palavra do Senhor. Hoje em dia, tantas pessoas falam de várias coisas. Fala-se de política, esporte, religiões também, mas falar da palavra de Deus, infelizmente, muito poucas pessoas se dispõem a isso. Por isso que a gente considera que é uma coisa nobre poder falar do nosso Criador, do autor e consumidor das nossas vidas. Eu queria começar, para a gente entrar no texto da reflexão de hoje, fazendo uma pergunta, né, nem tanto pessoal assim para os irmãos. Eu queria saber se os irmãos já se viram no espelho hoje. Vocês já se olharam no espelho hoje? Não estou falando que tem ninguém feio aqui não, tá? Pelo amor de Deus, longe de mim falar isso, tá? Até porque eu não tenho nem gabarito tanto para isso, né?
Eu queria saber, vocês já se olharam no espelho hoje? Essa prática corriqueira que nós fazemos, né, todo dia, né? Praticamente a gente obrigado, meu irmão. Quando a gente acorda, a gente levanta, vai ver, uma das primeiras coisas que a gente faz, né? Vai se ver no espelho, vai ver se está tudo bem, aquele negócio todo. Quando está atrasado, vai se olhar no espelho para poder sair logo de casa. Eu que tenho 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos, além da minha esposa, eu sei como é que é isso, né? Lá em casa é cheio de espelho, a briga pelo espelho, as mulheres, é maquiagem, é isso e aquilo, a gente, graças a Deus, deixa um pouquinho de lado. Mas eu vejo, batom, olhar um pouquinho os cílios, né? Para a gente que é homem, a barba. Eu olhava assim, vou ver meus cabelos brancos. Hoje em dia eu nem perco mais tempo para ver, que já cresceu, já tem tanto, né? Antigamente eu ainda ficava, será que nasceu mais um? Agora já perdi essa mania. Mas enfim, todos nós temos esse hábito de olhar no espelho. E conversei com a minha esposa esse dia, falei com ela, meu amor, eu acho muito lindo isso, como Deus é o maior dos pedagogos que existe também, né? A gente tem um costume de falar que o Senhor é o médico dos médicos, mas Ele também é o pedagogo dos pedagogos. Por quê? Porque na palavra dEle a gente encontra uma alusão nisso também em relação ao espelho. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, para a gente começar a analisar e mergulhar um pouquinho na palavra do Senhor. Tiago capítulo 1, verso 23 e 24. E servos praticantes da palavra. Esse foi o tema que veio ao meu coração, que o Senhor colocou. Tiago capítulo 1, versos 23 e 24. Está sendo projetado ali, graças a Deus. Hoje o projetor conseguiu dar essa folguinha, graças a Deus. Então, o que eu tenho aqui na mesma versão dos irmãos, e diz assim: pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora logo, se esquece de como era. Vou ficar nesses 2 versículos por enquanto. Eu peço aos amados que continuem com as suas Bíblias abertas em Tiago, capítulo 1, que a gente vai dar uma caminhada nesse livro da Bíblia. Vamos orar para agradecer ao Senhor? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estar aqui com a Tua igreja, Pai, louvando o Teu nome, aprendendo mais de Ti, Pai, aprendendo com meus irmãos também, Senhor Deus. Aqui a Tua palavra tem a falar nos nossos corações. Te pedimos, Senhor, capacitação, usa nossas vidas, Pai, permita, Senhor Deus, que cada irmão e até mesmo a mim tenha perfeito entendimento daquilo que o Senhor quer falar. Usa nossas vidas para a honra e glória do Teu nome, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Esse livro de Tiago, dos irmãos, ele é um pouco controverso. Teve até uma corrente teológica que não aceitava muito, né? Teve um reformador muito conhecido por todos, né? Que falava que o livro de Tiago é uma epístola de palha, né? Que era fraca, porque não tinha conteúdo teológico evangelístico. Mas a gente estudando a própria teologia do livro, a gente vê que é uma carta que tem muito a nos ensinar. Esse reformador foi Martim Lutero, tá? Lutero ele falava que nos seus debates que a epístola de Tiago era muito fraca, porque ele gostava de uma epístola evangelística, e ela não tem esse tom tanto evangelístico assim, ela é mais voltada para doutrinamento dos próprios cristãos daquela época. Mas a gente entende que toda a palavra ela é inspirada por Deus, ela é útil, né, para nos ensinar. Então, se é toda a palavra, tudo que tem aqui nas Escrituras, ela é útil e provém de Deus. A gente crê fielmente que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, propriamente dito. Então, como batistas que somos, que temos a nossa Bíblia como nossa regra de fé e prática, nós cremos fielmente isso, que essa epístola de Tiago, ele foi usado pelo Senhor para ensinar e trazer a vontade de Deus para as nossas vidas aqui também. Esse Tiago que fala aqui, só dando um contexto histórico, é o irmão de Jesus. Tá? Teve outro apóstolo, Tiago, também, que morreu logo, foi um dos primeiros a ser martirizado, mas esse que escreveu essa epístola é o irmão de Jesus. Tiago era um nome comum naquela época, assim como hoje Maria, José são nomes, né, comuns.
naquela época, Tiago também era um nome comum. Então, as pessoas às vezes confundem, né? Até com Judas mesmo. Eu já escutei gente falar em outras situações. Mas me diz uma coisa, como é que Judas morreu e ele conseguiu escrever um livro da Bíblia, né? Quer dizer, são homônimos, né? É outra situação. Quer dizer, Tiago também é um nome comum, e esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Ele é citado em Marcos 6,3, aparece falando da família de Jesus e seu irmão Tiago. Portanto, esse Tiago aqui, ele não é aquele apóstolo que morreu, ele é o irmão de Jesus que escreveu essa carta. Ele escreveu essa carta na dispersão. Essa dispersão foi quando as igrejas foram dispersas na provação. As igrejas saíram, ficaram dispersas, ficaram fora da Judéia. Então ele escreve essa carta praticamente para esses irmãos que estavam longe, né? A gente tem sempre essa preocupação, até como igreja mesmo. Geralmente você tem uma igreja forte, uma igreja que tem aquele grupo de irmãos comprometidos, que oram, que buscam a face do Senhor. E uma congregação que está um pouquinho longe, a gente se preocupa. Como é que aqueles irmãos estão? Como é que eles estão passando por essa situação, pela aprovação da sua vida? Então ele escreveu essa carta para essas igrejas que estavam longe da Judéia. E basicamente esse livro de Tiago, ele tem duas divisões: a alegria nas provações que o cristão tem que ter e a prática da palavra de Deus. A alegria e a prática. Interessante que hoje de manhã na EBD foi até falado isso, né? A prática da palavra de Deus, né? Como nós temos que praticar a palavra do Senhor. Muitas vezes nós sabemos versículos de qual o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tanta coisa, e por vezes nós não praticamos aquilo que aprendemos. Deixamos passar, por vezes passamos por situações que poderíamos, por observação da palavra de Deus, e muitas vezes que somos levados a esquecer e não praticamos aquilo que aprendemos. Então essa epístola de Tiago, ela também ela fala isso, da alegria da aprovação e a prática da palavra do Senhor. Por que seria alegria na aprovação? A gente vê um contexto de igreja que a gente tem hoje em dia, todo mundo sentadinho aqui, graças a Deus, não sofremos perseguições, né? Teoricamente não, fora aquelas veladas, né? Mas não sofremos perseguições de vir alguém aqui, mandar fechar o templo, correr atrás dos irmãos, bater nos irmãos, você ser apedrejado, ser machucado por Jesus. Naquela época, essa igreja passava por isso. Os irmãos passavam por muita dificuldade nesse sentido. A igreja daquela época era composta basicamente de quem? Trabalhadores humildes do campo, órfãos, viúvas, soldados, diaristas, pequenos comerciantes, só pessoas praticamente eram classificados de pessoas de baixo poder aquisitivo, pessoas mais humildes. E essas pessoas eram humilhadas por seus patrões. Eles sofriam perseguições por causa de Jesus. Os próprios patrões deles perseguiam eles, queriam que eles blasfemassem contra Cristo por causa da fé. Muitos deles eram obrigados a isso. Viviam nessa constante perseguição, eles eram hostilizados pela sociedade. Por quê? Porque na sociedade daquela época tinham os cultos pagãos, tinham as festas pagãs. Eles muitas vezes não participavam daquelas festas que tinham, como se fosse festa junina, essas coisas assim, apesar que hoje em dia já mudou o contexto. Mas as festas antigamente, elas eram dedicadas à adoração ao imperador. O imperador era tido como um deus, e você tinha que participar daquela festa com o sentido de reverenciar aquele suposto deus. E os cristãos se recusavam disso, e por conta disso eram hostilizados. Muitas outras coisas também eles não queriam fazer como que a sociedade determinava. Eles chegaram até a ser acusados de canibalismo, né? Canibalismo por quê? Por causa da ceia, né? Ficavam à espreita das igrejas. As igrejas não eram templos assim, eram casas que os irmãos se reuniam e eles ficavam na espreita escutando os irmãos praticando a ceia. Esse é meu corpo que é partido entre vós, esse é meu sangue que é partido entre vós. Então quem escutava
pensava, que corpo é esse? É canibalismo. Estão comendo o corpo de uma pessoa, estão tomando sangue de uma pessoa. Até disso, os cristãos, eles eram acusados. Agora, a gente faz uma analogia, né? Como é que pode, né? Tanta perseguição, tanta coisa acontecia naquela época, mas a igreja cada vez ficava mais forte. Hoje em dia, nós temos, às vezes, uma facilidade de um local com conforto para a gente, que não fica no tempo, não pega chuva, não pega sol, tem ventilador, tem igrejas que têm ar-condicionado, estacionamento amplo, tudo de bom para oferecer de conforto, e as pessoas às vezes não têm aquele fervor, aquela firmeza espiritual que os nossos irmãos do passado tinham. Chega a ser uma coisa que é um retrocesso, uma coisa que vai contra uma a outra. Então, meus irmãos, ser cristão naquela época é você ter seus bens muitas vezes depreciados pelos outros e ser ridicularizado perante toda a sociedade. A gente acompanha essas instruções, não só de Tiago, mas até de Paulo também, para no Novo Testamento. Ele vem falando muito sobre isso, nessa situação como o cristão deve se portar. E a prática da palavra de Deus vem uma coisa que é o contrário. Eles escutavam as pregações dos pastores, dos líderes, e até mesmo alguns apóstolos que já estavam vivos naquela época, de outras igrejas, e entrar, como diz no popular jargão, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele escutava o ensinamento da palavra do Senhor e não praticava, não fazia nada daquilo que eles estudavam, não praticavam em nada. Infelizmente, isso daí é uma coisa que nós observamos muito hoje em dia. Quantas vezes até nós somos levados a essa situação de escutar a exortação bíblica aqui, escutar a pregação da palavra do Senhor e não praticamos aquilo que aprendemos. Não praticamos, né? E isso daí acontece com todos, comigo, com os irmãos, com cada um. Às vezes por situações banais, às vezes você está na rua, alguém com pressa dá uma fechada em você, você já se ira, né? já quer matar a pessoa com raiva com as suas mãos, porque tomei uma fechada daquela pessoa, quando a Bíblia fala para a gente não se irar. Quantas coisas, às vezes alguém te magoa, trata mal você, e você revida da mesma altura, não fazendo aquilo que Cristo mandou. Então, nós infelizmente somos levados a isso, a não praticar aquilo que nós aprendemos e que nos é ensinado na própria palavra do Senhor. E fazendo uma observação nesse capítulo de Tiago, né, como eu já falei que ele escreveu essa carta para os irmãos que estavam dispersos, né? No verso 2, ele diz assim: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais completos, sem vos faltar coisa alguma. É engraçado como o Tiago aqui, ele exalta a provação. Eu creio que se Tiago fosse nosso contemporâneo atual, ele iria ser expulso de algumas igrejas, né? Que falam, eu já escutei até dizer que quando você está sendo provado, é porque você está longe da presença de Deus. Então, os irmãos, infelizmente, não observam essa carta de Tiago, que diz aqui que é motivo de alegria de você ser provado. Claro, ninguém faz apologia a sofrimento, ninguém faz apologia a situações que vai deixar você desesperado, mas nós sabemos e temos plena convicção que o Senhor, Ele tem um propósito com as provações. Tudo tem um propósito de Deus. E aqui Tiago está falando, ele vai continuar aqui falando sobre isso, mas a gente observa que como nós não praticamos às vezes o que realmente aprendemos. Como eu falei antes, se ele viesse em algumas igrejas, não vou citar nomes por questão né, que não é certo isso, mas sabemos que se ele fosse em algum lugar, algumas igrejas, certamente ele iria confrontar o ensino. Por quê? Porque, não, você está sendo
você está sendo provado, você está longe da presença de Deus. Você está sendo provado, o Senhor não é contigo. Então a gente vê claramente aqui que não é essa a situação que a Bíblia, a palavra do Senhor, vem falando. Na verdade, o que ele está dizendo é que as provações, ela tem a finalidade de testar a nossa fé. Quando ele diz aqui que, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, o que ele está querendo dizer? Que através dessa provação, nós vamos conseguir ficar firme com Deus. A provação na vida do cristão, ela produz perseverança. Muitos se desesperam, falando, ai não, Senhor, eu não quero passar por isso. Deus, Ele conhece até o seu limite, mas Ele mesmo falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Entendeu? Então, a gente tem nossas provações. Quem aqui, eu acho que ninguém, quem aqui nunca passou por uma provação na sua vida? Quem aqui tem a sua vida completamente tranquila, né? Nunca teve nenhum problema de nada, nunca passei por nenhum problema, minha vida, desde que eu nasci até hoje, é tudo tranquilo. Como dizem popularmente falando, minha vida é um mar de rosas, né? Não existe isso. Todos nós passamos por provações, e por conta disso eu vou falar o quê? Vou falar mal do Senhor? E Jó? Quanta coisa que Jó passou, e ele não abriu a boca em nenhum momento para falar mal do Senhor. A própria Bíblia mostra. Jesus foi provado, tanta coisa que o próprio Cristo, Filho de Deus, passou e não reclamou nada. E nós, não, eu não posso ser provado, porque eu sou especial, né? Eu sou a menina dos olhos de Deus. Não, não é isso que a Bíblia fala, meu irmão. Não é isso que a Escritura do Senhor diz. Entendeu? A Bíblia fala que nós vamos ser provados para sermos testados, para ver se a nossa fé é genuína. E é o propósito de Deus que nós sejamos provados para termos nossa fé cada vez mais aperfeiçoados. No verso 4 diz, a perseverança diz que a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem faltar coisa alguma. Quer dizer, tem que ser completo. É Deus querendo... dando esse alvo dele na nossa vida, nos aperfeiçoando, nos provando, para que nós sejamos completos. Claro, completo mesmo só quando estivermos com o Senhor Jesus, mas vai nos aperfeiçoando. Essa capacidade, essa provação, essa capacidade de você se sentir sendo provado e dependente do Senhor, vai te aperfeiçoando cada vez mais e te aproxima do Senhor. E ele continua falando também aqui no verso 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peço-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá coisa alguma, né, do Senhor, pois vacila e é inconstante em seus caminhos. Aqui ele fala, se você está passando por provação, pede a Deus sabedoria para entender isso. Mas que sabedoria é essa? Não é a sabedoria humana. Sabedoria humana, ela é útil, ela é muito bacana, mas é aquela que fala em Provérbios 5:10, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. É essa sabedoria que Tiago está falando aqui, não a sabedoria humana. Ela é útil, sabedoria humana é útil, mas para certas ocasiões, eu me lembro que lá no Rio, na minha terra, eu tinha uma professora na faculdade de biologia, que ela era muito boa mesmo na aula, excelente, sabe? A aula dela era um espetáculo, e eu não gosto de falar muito não, porque os irmãos, eu sei que os irmãos são inteligentes, vão fazer correlação com a minha idade, né? Mas eu vou ter que falar. Eu sou daquela época que o professor entrava na sala fumando. Hoje em dia nem pode. Na minha época, o professor de faculdade, ele entrava na sala. Eu tinha uma professora que ela dava aula para a gente, sentava na mesa, sim, ficava igual um Buda fumando e dava uma aula inteirinha para a gente. Que a aula era um espetáculo. E eu tinha uma professora de zoologia, eu lembro até hoje. Eu fiz com ela várias zoologias, tinha 1, 2, 3, 4. Todo mundo queria fazer aula com ela. Naquela época era assim,
você tinha a matéria de zoologia, você escolhia qual professor você queria estudar. E era aquela corrida, né? Não, quero pegar com essa irmã aqui, é Rosales o nome dela, até hoje mesmo, Rosales. Quero pegar aula com a Rosales, que ela é fera, né? E ela chegava, era uma senhora, chegava de blusa, camisa de manga, de calça comprida, chinelinho de dedo e fumando cigarro. Chegava, sentava na sala e dava aquela aula. E uma vez ela falou para a gente, o pessoal começou a perguntar e falou assim, mas me explica por que isso acontece, esses fenômenos aqui com os animais. Ela falou, olha, eu fiz faculdade de biologia, fiz mestrado, doutorado, né, e continuei. Mas não me pergunte o que é vida, o que é sentido da vida, que eu não sei. E ela não sabe por quê. Porque ela não conhece a palavra de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. A sabedoria que a Bíblia está falando não é a sabedoria humana, é a sabedoria que você tem em reconhecer o Senhor, se entregar ao Senhor, ter Deus como o centro da sua vida, temendo a esse Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Não esses títulos que a gente tem de... não menosprezando, claro, é importante você estudar, fazer sua faculdade, seu mestrado, doutorado, mas não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Sabedoria, em Provérbios diz, o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. Porque se você temer ao Senhor, você vai obedecê-lo. Se você vai obedecê-lo, vai andar conforme Ele determina. Andando como Ele determina, você vai ser feliz. Pronto, é simples. Ou que não seja aqui ter alguma aprovação, mas na vida eterna você vai ser. Essa é a sabedoria das nossas vidas. E às vezes a gente confunde como uma sabedoria terrena, uma sabedoria momentânea. E o bonito disso daqui, que no verso 5 diz, se alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus que Ele concede livremente. Ele não fica, não, olha, eu vou dar sabedoria só para o Bruno, sabe? Porque o Bruno é um cara bonito, né? Um rapaz talentoso, então eu só vou dar sabedoria para ele. Para o Robson eu não vou dar não, porque o Robson ele é cheio de filhos, cheio de problema. Não, nada disso, não. Ele dá sabedoria para todos, livremente, para quem pedir. Ele não faz essa distinção, ele não faz essa acepção. Ele está pronto para dar sabedoria para todo mundo, livremente, a todos, sem criticar. E vai dar essa sabedoria. E ele continua, peça, porém, com fé. Esse é o segredo, com fé, pedir com fé. E ele continua, sem duvidar. Por quê? Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Por que ele fala isso? A cultura judaica tinha essa expressão de onda do mar. A gente observa, né? Moramos na Baixada Santista. Tu fica parado na beira da praia, tu vê a onda vai e vem, aquilo ali, ó. Ela vai e vem para quê? Por onde o vento leva. Aquilo, entendeu? O homem sem fé é comparado a isso, como uma onda, entendeu? Que é agitada pelo vento, quer dizer, ela não tem vontade própria, ela está ali só por estar. Tal homem não deve pensar que receberá coisa alguma do Senhor. Ele continua aqui falando isso, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa que não tem fé, realmente, ela não persevera, ela não tem aquela constância, não é? Ora eu começo fazendo aquilo, me enjoei, não quero isso mais não, não quero isso para a minha vida não, parei, vou fazer outra coisa. Isso é o comportamento de quem é inconstante, uma pessoa sem fé. E Tiago está falando aqui, você não pode ser assim. A palavra aqui, ele dizendo isso, ele está confrontando a gente, está dando um molde que a gente tem que ter para as nossas vidas. E ele continua mais profundamente, ele começa a falar agora, do verso 9 em diante, em relação a duas coisas que são bem presentes nas nossas vidas e duas coisas que gera, às vezes, confusão na cabeça das pessoas. É a riqueza e a pobreza, né? Quem nunca se perguntou nisso? A riqueza e a pobreza, duas coisas opostas, mas que mexem com a gente. E diz assim no verso 9: mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua posição. Continuando, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta
e seu redor a seca relva. Então a sua flor cai e a beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Nessa parte aqui, Tiago fala sobre a riqueza e a pobreza. Mas por que ele fala tanto assim? Porque, na verdade, meus irmãos, se a gente for fazer uma análise mais profunda disso tudo, a gente sabe que tanto a riqueza extrema, né, a riqueza em si e a pobreza, elas nos afastam de Deus. Uma pessoa rica já é mais do que notório. Muitas pessoas ricas, de novo, não fazendo apologia à pobreza, nem dizendo que é pecado você ter sua condição de vida favorável. Não, se Deus permitiu que você tivesse, amém. Está falando que você não pode se apegar a isso. Geralmente as pessoas que são mais capacitadas, são mais ricas, elas se afastam mais de Deus, se acham autossuficientes, né? Vimos também isso também na EBD de hoje, né? O irmão falou, as pessoas que a igreja lá de Laodiceia tinha capacidade econômica melhor, e eles se achavam autossuficientes, né? Já tenho isso, já tenho aquilo, já tenho meu carro do ano, já tenho minha casa de campo, já tenho meu iate lá na marina atracado, eu não preciso de mais nada na vida, está tudo tranquilo. Então a riqueza, ela gera isso, atrapalha. E a pobreza ao extremo também, que a pessoa só vai pensar naquilo, vai também se esquecer de Deus. Muita gente não para pensar nisso, que a pobreza, ela também é um fator que muitas vezes impede a nossa comunhão com Deus. A pessoa fica preocupada, por isso que Deus falou, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, por isso que não devemos nos preocupar tanto com as coisas materiais. Por quê? Porque a pobreza também, nesse sentido, ela prejudica a nossa comunhão com o Senhor. E Tiago, ele está explicando aqui que o humilde... Mas por que ele fala que deve se gloriar? Por quê? Porque a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. E o rico, na sua humilhação, passará como uma flor silvestre. Porque, na verdade, essa riqueza que, por mais rico que você seja, por mais condições socioeconômicas favoráveis que você venha a ter, você não vai levar essa riqueza para lugar nenhum quando você morrer. Ela não vai te acompanhar, vai ficar aqui, né? Quantas vezes, pois o sol se levanta em seu redor, o verso 11, e seca a relva, então a sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Quantas vezes eu tive casos desses na família. Tinha parentes meus que tinham uma condição econômica boa e tinha uma loucura por aquilo. Não, eu tenho que fazer. Muitas vezes a pessoa até deixa de viver, deixa de aproveitar alguma coisa para poder se segurando aí o dinheiro, e a pessoa morre e fica tudo por aí. Ninguém leva nada. Nada dessas riquezas materiais é levada para nenhum lugar quando você parte para a eternidade. Por isso que a palavra de Deus está falando que a beleza, a flor cai, murcha, porque a flor, a gente vê uma flor na planta, um dia, dois, ela vai murchando e desaparece. Assim também é a riqueza momentânea. A pessoa tem aquela posição, tem aquilo tudo, mas isso desaparece. E é um fator que pode, infelizmente, pode nos afastar do Senhor. E muitas vezes as pessoas se apegam a isso e deixam de realmente ter aquela comunhão e praticar realmente o que a palavra do Senhor nos diz. Continuando, ele vai falar agora sobre provação e tentação. Duas coisas bem parecidas, né? Que às vezes até as pessoas confundem. Eu estou sendo provado, eu estou sendo tentado, está acontecendo isso. Ele diz assim, no verso 12: feliz é o homem que suporta a provação com perseverança. Olha aqui, a perseverança, que a palavra de Deus quer trabalhar na minha vida, na sua vida, essa perseverança. Repetindo, feliz é o homem que suporta a provação com perseverança. Por quê? Depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta.
Isso daqui gera geralmente uma confusão na cabeça das pessoas em relação a isso. Primeiro, é questão até gramatical. A palavra grega que descreve provação e tentação é a mesma, é peirasmos, é a mesma palavra. Então, no texto original em grego, você vê essa mesma palavra, ela se refere tanto à provação como tentação. Aí a gente pergunta, mas o que seria uma provação, uma tentação? A diferença não é em Deus, a diferença é em nós, é o que aquilo vai produzir no meu coração. Resumidamente, a tentação, uma provação, ela pode virar tentação para você e para mim, mediante do desejo do meu coração. Você pode ser provado. Deus, às vezes as pessoas pensam que, não, a provação vai ser só sofrimento, dor, que nem eu falei no caso de Jó, né? Todo mundo fala provação, provação, eu vou lembrar de Jó porque, né, tem até paciência de Jó, tem a paciência de Jó, que ele como foi provado e perseverou até o fim. Mas a gente esquece também da provação de José com a esposa de Potifar. Aquilo ali foi uma tentação ou uma provação? Muitos perguntam, não sei, dependeria. Se José sentisse desejo no seu coração e se inclinasse para aquilo, deixaria de ser uma provação, seria uma tentação. Então José, ele foi provado também por Deus. A mulher de Potifar se insinuou para ele e queria, né, se deitar com ele. E ele não, ele se manteve firme. Ele foi provado e perseverou. Entendeu? E às vezes a gente pensa que situações, uma coisa de um tom romântico, uma coisa que vai envolver relacionamento, não é provação, é tentação. Não, é provação. A diferença vai ter no teu coração, no meu coração. Se aquela pessoa se insinuar para você ou para mim e aquilo frutificar no meu coração, se eu me inclinar para aquilo, já não é mais provação, eu já estou caindo numa tentação. E é um caminho perigoso que a gente vai ver aqui. Então Deus, ele não faz isso. Aqui está dizendo, Deus não tenta ninguém. Quem tenta a gente é o nosso próprio coração. A gente viu aqui que na provação, o que Deus quer da provação? Que nós sejamos aperfeiçoados para chegarmos a ser parecido com Cristo, para sermos parecidos com Jesus. Não que eu caia naquilo. Mas eu caí. Eu caí porque eu não consegui, sabe? Poxa, aquela situação, Você caiu por inclinação do seu coração. A palavra de Deus é bem clara em relação a isso. Não tem, tinha até um pastor que falava lá no Rio, aqui no Rio é calor, né? Mas com Deus não tem refresco, entendeu? Você caiu porque você deixou seu coração se inclinar para aquilo, porque o propósito de Deus não é que você caia. Deus não vai fazer nada pensando assim, não, eu vou fazer aquilo para aquela pessoa cair e ter sua vida destruída. Não. Caiu porque o seu coração procurou isso. A palavra aqui está sendo bem clara. Quando você é provado, Deus quer que você seja aperfeiçoado. Ele não quer que você caia em tentação. A gente vê isso até no Salmo 11:5, que diz, o Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Então, Deus prova o justo. No Salmo 11, verso 5, diz que Deus, ele prova o justo. E o ímpio, que ele não vive de acordo com a vontade de Deus, que ele ama injustiça, ele até odeia. Então ele vai provar o justo, vai provar os servos dele. Ele não vai provar o ímpio. Aí o ímpio chega, não, olha, eu estava naquele dia lá no barzinho, né? Aí passou uma garota, poxa, eu sou casado, mas sabe o que é? Eu não sou de ferro. Você não faz a vontade de Deus, você não vive de acordo com a palavra de Deus. Aí você diz que isso é tentação. Realmente é uma tentação, porque teu coração se inclinou para aquilo. Mas quando acontece alguma coisa com um cristão, Deus quer te provar. Ele quer que você seja aperfeiçoado naquilo, para você chegar, fazer igual o José.
Não, Senhor, não, nunca, jamais. Sai correndo, pede a Deus misericórdia, mas o importante é o quê? Obedecer a Deus. É isso que é importante. Então, essa é a diferença. Em 1 Pedro 1,7 diz que a nossa fé vai ser provada mais do que ouro, né? Todo mundo aqui, os casados, né? Os noivos, quem não for, já pede uma aliança aí, tá? Para o seu par, uma aliança igual essa. A minha já foi de ouro, né? Hoje em dia não pode não, porque a situação está meio complicada, né? Mas todo mundo que tem uma joia de ouro sabe, até chegar nesse patamar de aliança ou qualquer joia, o ouro ele passa por um processo muito grande de refinamento, é levado na fornalha, é batido, é derretido, é muita coisa. Então a palavra de Deus compara a nossa fé com isso. A nossa fé vai ser mais provada do que o ouro. E é interessante quando a gente, sabe, irmãos, a gente vê algumas pessoas, alguns lugares dizendo, não, você não pode ser provado, isso daí você está sendo provado porque você está longe de Deus. Não, a palavra do Senhor diz ao contrário. Ela está falando que eu vou ser provado mesmo. Você mesmo, e por incrível que pareça, Deus faz isso com a gente. Sabe, eu não sei aqui, a vida, me perdoe, a vida pessoal de cada um, mas de onde eu vim, a gente era provado sempre, sabe? Não, se você quiser galgar isso, você vai ter que fazer essa tarefa, vai ter que fazer prova, vai ter que fazer isso, tem teste físico, tem isso, tem aquilo. E nos serviços aí fora também. Você tem que ter essa capacitação para você conseguir atingir certo patamar, certo nível. E Deus faz isso com a gente também. Como é? Deus não vai vir aqui, não vai vir dos céus, mandar através do pastor, do Ronaldo, do Celso, uma prova para eu fazer de teologia, para ver se, né, eu posso ser pastor, se eu posso, né, liderar alguma coisa. Não, ele vai me provar, olha, vamos lá, é isso que você quer, meu filho? Vou te provar com isso, vamos lá, se você perseverar, você vai chegar à perfeição que eu quero, porque eu sou Deus. É isso. Não é, as pessoas pensam que aprovação, não, eu não tenho que ser provado porque Deus não quer. Não, ao contrário, Deus ele quer ver realmente o que você, na verdade, está pretendendo com isso. E continuando aqui, no verso 14, ele vem falando aqui, mais ainda profundamente, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Olha aqui, a tentação vindo aí, ó. Cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. É aí que entra a tentação. O desejo do nosso coração. Eu fui seduzido por ele. E continuando, no verso 15, então o desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após se consumir, gera o quê? A morte. Né? Em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então a gente pode dizer aqui que a tentação, né? A tentação é a avó da morte, porque através da tentação você deixou a tentação seduzir você, você pecou. E quem é o fruto do pecado? Qual é o salário do pecado? É a morte. Entendeu? A morte. Entendeu? Isso tudo gera morte. Então, aí as pessoas, não, eu estou sendo tentado. Não, você está sendo provado. Deus, ele não tenta ninguém. A tentação, mais uma vez, ó, o verso 14 explica direitinho isso. Cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Quando aquela situação seduz o teu desejo, aí já virou ser tentação. Aí você tem que pedir misericórdia, tem que sair, fazer igual José, sai correndo, porque se consumar vira pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então a situação é muito complicada, isso daí, que ele confronta a gente. E continuando ele diz, meus amados irmãos, não vos enganei, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, que não há mudança, nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de sua criatura. Ele está falando aqui que em Deus não há mudança, ele não muda. Então esse negócio de você pensar que Deus está te tentando, não. Nele não há mudança nem sombra de variação. E de acordo com a vontade dele, ele nos gerou pela palavra da verdade. Qual é? O Evangelho.
entendeu? O que Ele quer que você seja aperfeiçoado o tempo todo. O Senhor não muda, entendeu? De acordo com o Pai das Luzes, não há variação, não há mudança nem sombra de variação. Por quê? Porque Ele não muda. Então, quando a gente pensa que, Senhor, eu estou sendo provado, eu estou sendo tentado. Se você está sendo provado, meu irmão, coloque-se, se fixe nisso. Deus está querendo te aperfeiçoar naquilo que Ele deseja. Continuando aqui, nós vamos falar agora sobre a prática do que Tiago está querendo falar. Prática da palavra de Deus. Por quê? Os irmãos, eles viviam naquele contexto de sofrimento, naquele contexto de perseguições, escutavam a palavra, isso que foi dito, e não praticavam. Por isso que eles erravam. Como até hoje nós fazemos. Quantas vezes eu me converti ao Senhor Jesus, vou ter que falar, né, meu Deus? Em 1983, com 18 anos de idade, eu me converti ao Senhor Jesus. Quantas pregações eu já não escutei ao longo da minha vida? Quantos pastores, né, eu já não escutei ao longo da minha vida pregando, me ensinando, me doutrinando, me mostrando qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor. E mesmo assim, eu erro também. Nós erramos, né? Quem daqui nunca errou? Quem daqui nunca pecou? A própria palavra diz: se dissermos que não temos pecado, mentimos, porque temos pecado, entendeu? Mas é necessário que a gente não enfraqueça e procure sempre seguir aquelas orientações que Deus está nos orientando na palavra. No verso 19, ele continua: meus amados irmãos, tende certeza disso, todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aqui ele está dizendo sobre, né, aquele pequeno, né, órgãozinho que nós temos, a língua, né, que é capaz de destruir muita coisa, né, ele está falando sobre isso aqui, porque a língua, ele fala isso porque, num contexto geral, se a gente for olhar numa análise mais ampla, em Tiago, nos outros capítulos, ele fala sobre fofoca, sobre tratamento diferenciado de ricos e pobres, muitas questões. Então ele já está dando uma pincelada que ele vai falar lá nos outros capítulos, mas a gente não vai se ater a isso agora não, vai ficar só nisso aqui mesmo, senão eu vou ficar aqui até amanhã, os irmãos, né, vão ficar com raiva, não vão praticar o que a palavra diz, que é para ser manso e humilde, vão querer me apedrejar aqui, entendeu? Então, por isso vamos ficar só no primeiro capítulo aqui mesmo, mas ele já está falando que pelo mau uso da língua, a língua tem essa capacidade, e a gente tem que, olha que ele fala, seja pronto para ouvir, quer dizer, ouça tudo para ter o discernimento, tardio para falar, depois, e mais ainda, tardiamente, é para se irar. Por quê? Porque nossa ira não produz justiça. Tá? Você pode até se irar, eu estou irado porque eu vi aquele estuprador fazer mal a uma menina, isso ira a gente, né? A gente fica, eu vou apedrejar ele, mas essa tua ira não vai mudar o comportamento dele. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Essa sua ira no seu coração em relação a essa situação não vai produzir justiça, que é o quê? A mudança de vida naquela pessoa. E a justiça de Deus é essa. É isso que a palavra está dizendo. Seja tarde, entendeu? Ouça primeiro, fale depois e se ire, porque a ira acontece, nós estamos fracos mesmo. Olha, não permita que você se ire, se isso acontecer, seja bem depois, mas se segura, porque a nossa ira, ela não produz a justiça vindo de Deus. E continuando, por isso, livrando-nos, no verso 21, de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes, aí eu entro no verso que a gente começou. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla e vai logo e se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido,
mas praticante e zeloso será o quê? Abençoado no que fizer. Está vendo? Olha o confrontamento que Deus faz. Livrar de tudo que for ruim daquela palavra, através da palavra que foi, aqui é bacana, o que ele usa aqui, ó, implantada, né? Implantada o quê? Você não tinha essa palavra, ela foi implantada em você, foi o próprio Deus que implantou. E diz para a gente praticar a palavra e não ser apenas ouvintes, que isso daí faz o quê? A gente se engana a nós mesmos, porque se alguém é ouvinte e não é praticante, ele dá o exemplo, é alguém que olha no espelho a sua imagem e vai embora. Seria como? Seria eu acordar de manhã, né, com a barba por fazer, com o rosto todo torto, o cabelo todo para lá e para cá, e vou embora assim. Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso aqui. Eu tenho certeza que ninguém faz isso. Todo mundo, quando acorda de manhã, se vê no espelho, opa, vou dar uma ajeitada no cabelo, aparar a barba, né? As meninas vão passar um batom, aquela coisa toda. É o normal. Ninguém olha assim, acordei hoje, hoje eu estou feio pra caramba, mas vou embora para a rua assim mesmo. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E isso acontece com a gente quando a gente não observa a palavra de Deus. A palavra de Deus está te confrontando. Olha, você agindo dessa maneira, você está errado. Você tem que perseverar. Se você for provado, porque você vive numa situação ruim, de perseguição, de angústia, você está sendo provado, você tem que perseverar. Vocês têm que perseverar, vocês não podem deixar o mundo mandar na sua vida, você não tem que se conformar com esse mundo, com as coisas que o mundo está ditando, com o padrão de vida, com o padrão de sociedade que está tendo agora. Vocês não têm que se amoldar com isso, não, vocês têm que perseverar. A palavra está confrontando a gente com isso, e a gente vê e não pratica, a gente está sendo uma pessoa insensata. A palavra está dizendo isso aqui para a gente, que se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante a um homem que se contempla o próprio rosto no espelho, porque se contempla e vai embora e se esquece como ele era. Quer dizer, imperfeito. A palavra de Deus está mostrando a minha imperfeição, e eu estou vendo ela me mostrando a minha imperfeição, não esquento, vou embora. Ninguém faz isso. E infelizmente, meus amados, é o que mais acontece hoje em dia. Muitas vezes nós vivemos aquele evangelho automático, né? Não, domingo é dia de ir para a igreja, tomo café da manhã quando não tomo aqui, quando não tem um café maravilhoso aqui, né? Vou para a igreja, vou escutar a irmã Derbe falar, irmão Ronaldo, o irmão professor falar, vou embora para casa, vou almoçar, dormir, à noite vem, pastor prega, vou para casa, semana continua. Quer dizer, como se fosse uma coisa automática, mas não é. O ser cristão é dia a dia, né? Já escutei inúmeras vezes pastores falando que para nós sermos cristãos, não basta ser cristão aqui dentro de quatro paredes, é lá fora. É lá fora que a pessoa tem que reconhecer Cristo através da minha vida. É lá fora que eu tenho que glorificar Jesus com a minha vida. E as pessoas têm que ver a imagem de Jesus através do meu viver e do meu proceder. É isso que a gente tem que fazer. E quando acaba, muitas vezes nós deixamos isso passar sem nenhum, como se diz, passar batido, sem nenhuma importância. E eu acho interessante que ele diz que tudo que a pessoa faz quando observa a palavra, né, vai ser abençoado. Isso que é bacana. Ele continua dizendo aqui, que a pessoa que pratica a palavra, ela é abençoada. Por quê? Porque ela tem comunhão mais com Deus. Ela continua tendo sua comunhão com o Senhor, mais aperfeiçoada nisso. No 26, já indo para o final, no verso 26, diz assim: se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, de novo ele falando da língua, né? Engana seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e viúvas nas suas dificuldades. Ele está falando o quê? Novamente ele fala da língua, né? Mau uso da língua, não praticando a palavra, e está falando o quê? Sobre o amor, né? O primeiro mandamento e o segundo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não faz, se você não pratica esse amor, se você não vive esse amor, a sua religião, aquilo que você pratica, a sua religiosidade,
o teu ato com Deus é em vão. É tudo em vão. E interessante que nesse verso 27, ele fala que a religião pura e imaculada, né? Lembra até, faz até uma certa, tem autores teológicos que fazem até uma certa referência aos cordeiros quando eram do sacrifício, né? Puro e imaculado, o cordeiro do sacrifício, né? Diante do nosso Pai é essa, visitar os órfãos e viúvas na sua dificuldade. Quer dizer, você ser amável com os outros, não ser arrogante, não ser prepotente, não ser inconsequente, procurar ser zeloso, conforme a palavra de Deus diz, porque ela nos, e não é só em Tiago que fala também isso. O Salmo de 119, no verso 11, ele nos diz: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem até traduções que falam: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Entendeu? Outros, no 119 também, verso, se não me engano, 105, diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tudo isso fazendo alusão à palavra de Deus, a sua importância que é de nós aguardarmos para a nossa vida. Guardarmos, mas conforme diz o apóstolo Tiago aqui, como diz Tiago aqui, irmão de Jesus, a gente tem que observar e praticar. Não devemos cair nesse ciclo vicioso que infelizmente hoje em dia aparece, que é a gente chegar, receber as instruções da liderança, de quem estiver administrando a palavra, e não praticar. Devemos praticar, porque o Senhor, Ele com certeza, Ele nos observa, Ele espera de nós um comprometimento sério. Ele quer, na verdade, que você e eu sejamos cada vez mais aperfeiçoados através do poder da sua palavra. Para quê? Para que possamos, morar com Ele um dia na pátria celestial. Amém, meus irmãos? Que essa palavra continue falando aos seus corações. Se durante essa ministração, por acaso você deixou de entender alguma coisa, passou, como a gente fala lá no Rio, passou algo batido, lembra só de uma coisa: Deus, Ele quer que você não seja apenas ouvinte da palavra dEle, Ele quer que você seja um praticante. Então, pratique essa palavra, pratique os ensinamentos vindos do Senhor, que com certeza aí você vai encontrar felicidade. Bom, Deus te abençoe. Amém. Ô Robson, foi o teu filho que te cortou, pode ter certeza. Foi, depois você... Eu falei, nossa, cortaram o Robson? Foi o filho. Então... Vamos encerrar com um cântico de adoração. Muitas tribulações, muitas lutas, mas nós vamos sair daqui louvando, glorificando a Deus, porque Ele tem sido maravilhoso conosco. Apesar de nós e de tantas lutas e tribulações, nós vamos adorar, glorificar ao Senhor, sair daqui feliz, com o nosso coração esperançoso de toda essa explanação da palavra, que nosso coração possa se encher da graça do Senhor. Eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom,
porque Ele é bom, eu vou louvar ao Senhor. No céu tão azul, na imensidão do meu sertão, é quem ajunta a esperança na forma de nuvens, de nuvens. É quem ajunta a esperança na forma de nuvens, de nuvens. Eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, eu vou louvar ao Senhor. E sua bondade transforma em chuva, que é vida, molhando no tempo ou fora de tempo esse chão que é seu pão. E sua bondade transforma em chuva, que é vida, molhando no tempo ou fora de tempo esse chão que é seu pão, esse chão que é seu pão. Eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, eu vou louvar ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, eu vou louvar ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar. Muito bom. Adorar, glorificar esse Deus maravilhoso, tremendo. Só podemos dizer, eu vou louvar. Boa semana para os irmãos, a toda a igreja, aqueles que estão nos assistindo. Que Deus os abençoe.